Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, que comenta a escalada de violência contra o povo palestino. Ouvimos também Amanda Oliveira, da direção da UNE, que trata da tentativa de aprovação da PEC 206 e da luta contra a sua aprovação, da proposta que tenta criar cobrança nas universidades públicas federais. E ouvimos ainda Gabriela Frison, da direção da UBS, que fala como é que foi o Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast tratando do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque em muitos estados nós estávamos avançando com a realização dos encontros estaduais para a definição da tática em diversos lugares do partido. Acontece que, no último dia 25 de maio, foi aprovada na Comissão Executiva Nacional uma resolução que diz o seguinte, abre aspas, considerando as solicitações dos diretórios estaduais e obedecendo o critério aprovado pela Comissão Executiva Nacional em 12 de maio de 2022, ficam adiados os encontros dos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. As direções estaduais deverão realizar seus encontros até o dia 3 de julho de 2022, em data a ser combinada junto com o GTE Nacional. Fecha aspas. Bom, gente, o adiamento dos encontros estaduais nesses estados vem na esteira do adiamento também do Encontro Nacional de Tática do Partido. E a gente quer avaliar as reais razões que têm levado a esses adiamentos, bom, que não são os primeiros e não é possível que também não sejam os últimos. E a situação é a seguinte: nós tivemos uma reunião do Diretório Nacional do PT que aprovou uma resolução que dá à direção nacional poder de tomar decisões no começo, no meio e no fim sobre as táticas dos estados. Uma decisão que, a rigor, nós já comentamos aqui no podcast e falamos que nós somos contrários, porque, via de regra, cabe à direção nacional ser uma instância de recurso, uma instância de definição da tática nacional que é executada pelas direções estaduais de acordo com a realidade de cada local. Acontece que prevalece uma certa compreensão de que, em nome da tática nacional, tática essa que ainda não foi efetivamente aprovada pelo encontro, pois este não aconteceu, mas foi tomada pelo Diretório Nacional, pois bem, esta tática nacional, para que se viabilize, precisa ter o controle do Diretório Nacional. Acontece, gente, que tem uma questão muito simples. O Diretório Nacional não se reúne. Não se reúne para avaliar o cenário nacional, tampouco para tomar estas decisões. Também não tem se reunido com a frequência necessária a Comissão Executiva Nacional, e tem tido poucas reuniões do GTE, que é um órgão auxiliar, que não toma decisões. E essas grandes questões que a gente tem visto, via de regra, pela imprensa, não estão sendo tratadas nos fóruns adequados do partido. Bom, talvez esse seja um dos motivos que tem levado diversos estados a não terem conseguido ainda definir as suas respectivas táticas. Porque em muitos lugares tem em curso um movimento que é de tentar atrair partidos já no primeiro turno, em nome da tática nacional, que, voltamos a dizer, não está ainda devidamente aprovada pelo Encontro Nacional do Partido. Sobre esse movimento que tem acontecido em vários estados, o que a gente observa é que tem uma tentativa e uma verdadeira pressão em diversos lugares de que o PT faça verdadeiras concessões a partidos como o PSD, o MDB
e o PSB. Nós já vimos, por exemplo, o caso de Pernambuco, aonde antes mesmo de que se pudesse tentar avançar com uma candidatura própria, aquele que era o candidato do partido, o senador Humberto Costa, retirou a sua pré-candidatura. Isso e informou ao partido pelas redes sociais, sem passar por nenhuma instância. Mas esse não é o último caso, nem o único. Acabamos de assistir, por exemplo, o caso de Minas Gerais, onde o PT deixará de indicar o candidato ao Senado, que seria muito importante, assim como seria em Pernambuco e em outros estados, ter uma candidatura que mobilizasse o partido. E o fato concreto é que essa tentativa de atrair estes partidos para o palanque do companheiro Lula já no primeiro turno, uma tentativa de liquidar a eleição de imediato, evidentemente que pode ser exitosa, mas também pode não ser. Porque o mais correto para que a gente possa obter uma grande vitória eleitoral é que nós tenhamos muita mobilização. E para ter muita mobilização, nós temos que ter candidaturas que mobilizem em cada estado do nosso país. E as candidaturas que mais mobilizam são aquelas apresentadas por nós, ou pelo menos construídas por nós. E bom, não é isso que está acontecendo neste movimento de atrair estes outros setores. Pelo contrário. Além do mais, como as pesquisas têm indicado, como indicou esta semana a pesquisa Datafolha, Lula segue crescendo e segue com condições de ter um grande resultado no primeiro turno, de tal forma que uma disputa, caso ocorra um segundo turno, levaria muitas dessas forças a virem conosco. E esta precipitação em tentar resolver a eleição com esta forma de agir, tentando atrair esses partidos, pode ter um efeito oposto, um efeito negativo. Primeiro, em reduzir a quantidade e a presença de candidaturas petistas que fariam a defesa do nosso programa e, evidentemente, contribuiriam para uma ampliação das nossas bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Retirar candidaturas majoritárias, como no caso do Senado, já é um prejuízo significativo. E deixar de ter candidaturas majoritárias ao governo do Estado não contribui também para a ampliação das nossas bancadas, sejam estaduais, sejam federais. E a gente podia ter isso. Evidentemente que podia. Porque num segundo turno, diversos desses partidos, localmente inclusive, como o PSB, o MDB, PSD e outros, poderiam muito bem construir a candidatura do companheiro Lula à presidência da República. Mas o fato, gente, é que essas discussões deveriam estar acontecendo nas instâncias do partido. Que é importante que todo mundo saiba, não é assim que as coisas estão acontecendo. É fundamental, portanto, que a gente continue debatendo e, evidentemente, nas instâncias que ainda funcionam em cada estado do país, travando o debate, para que o PT possa construir um programa com os aliados e consiga enfrentar a extrema-direita nas ruas, no cotidiano, e apresentando as nossas candidaturas, e não entregando de forma precipitada um espaço tão importante que é esse da disputa do ano de 2022. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Walid Rabah, presidente da FEPAL, a Federação Árabe-Palestina, aqui no Brasil, que comenta a escalada de violência que todos nós temos visto na Palestina contra o povo palestino. Meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras, novamente o mundo se vê assombrado pelo que acontece na Palestina, pela brutalidade da repressão, da ocupação israelense sobre o povo palestino e acontecendo novamente em reprise do que já havia acontecido no ano passado, em pleno período sagrado para cristãos e muçulmanos, para os cristãos o período da Páscoa e para os muçulmanos o período do Ramadã, que é aquele momento de 30 dias consecutivos em que todos os muçulmanos do mundo jejuam do nascer ao pôr do sol. São períodos sagrados, nos quais Jerusalém é o epicentro. E a brutalidade da repressão, novamente em Jerusalém, a capital eterna da Palestina, e que Israel busca a todo custo despalestinizar, desislamizar, descristianizar no processo de limpeza étnica com vistas a judaizá-la exatamente nos termos em que Israel se autoproclama um Estado puramente judeu, o único Estado no mundo atualmente que se promove
à custa de uma política supremacista que elimina todos os outros grupos em favor de um só. Isso já foi identificado recentemente em muitos relatórios das principais organizações internacionais de direitos humanos, inclusive o último deles, no início deste ano, da Anistia Internacional, o mais completo de todos eles, porque estende o regime de apartheid de Israel a todos os palestinos do Rio ao Mar, como os demais anteriores a ele, mas também por estendê-lo aos refugiados palestinos, que são, atualmente, mais de 6 milhões, segundo dados oficiais da ONU, aproximadamente um quarto de toda a população tecnicamente refugiada, novamente, segundo a ONU, mesmo os palestinos sendo apenas 0,2% da população mundial. O que esses relatórios têm dito? Tem dito que Israel persegue o povo palestino, que Israel busca promover a integral limpeza étnica da Palestina em nome de um Estado supremacista para um único grupo étnico. E por que os refugiados? Porque Israel promove contra os refugiados uma política que impede de eles retornarem à luz da Resolução 194 das Nações Unidas, 11 de dezembro de 1948, e que, portanto, resolução esta reconhece que houve limpeza étnica. Por tudo isso, ou seja, por Israel ser um regime de apartheid, um regime supremacista, um regime que se serve de um genocídio continuado que nós chamamos de experimento social genocida, com vistas à limpeza étnica de um povo originário, o povo palestino, e desobedecer a totalidade do direito internacional, de desobedecer a totalidade das resoluções da ONU, lançou a FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, uma campanha que neste momento pretende alcançar a totalidade da opinião pública, o máximo ou a totalidade da opinião pública nacional, bem como espraiar-se para a opinião pública internacional, engajando organizações não governamentais, sindicatos, associações, parlamentares, lideranças políticas e sociais, acadêmicos, intelectuais, lideranças estudantis, políticas, partidárias, todas num processo que pedirá, que pretendemos que seja vitorioso, Israel fora da ONU já. No mínimo, a suspensão de Israel até que Israel volte à normalidade e atenda ao direito internacional, cesse o seu regime de apartheid, cesse o seu processo continuado de limpeza étnica da Palestina e só retorne então. É importante destacar que quando nós dizemos Israel fora da ONU já, estamos considerando questões muito concretas, como, por exemplo, a própria Carta das Nações Unidas de 26 de junho de 1945, que passou a vigorar em 24 de outubro do mesmo ano, que diz que os Estados-membros, afinal de contas esta é a Carta das Nações Unidas, devem agir sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, e devem evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado. Isso está nos artigos 1 e 3 e 2 e 4 da Carta das Nações Unidas. Israel não obedece. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz praticamente a mesma coisa, especialmente no seu artigo 2º. E é também uma resolução da ONU de 10 de dezembro de 1948, a resolução 217-A, que diz que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra distinção. É claro, portanto, que Israel desrespeita esta resolução da ONU, que nada mais é do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também Israel desrespeita a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, aprovado pela ONU em 9 de dezembro de 48, que se tornou a resolução, assim, 260, e diz que o genocídio é um conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E aí destacamos entre eles o assassinato de membros do grupo, bem como o dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. E também a submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. É o que Israel promove hoje na Palestina. Portanto, desobedece à Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Também a Declaração sobre a concessão da independência aos países e aos povos coloniais, que é a Resolução 154, de 14 de dezembro de 1960. Se a independência da Palestina é impedida por Israel, é claro que esta resolução, a 1514, Declaração sobre a concessão da independência aos países e aos povos coloniais, também está sendo desobedecida por Israel.
Israel também desobedece a resolução 1761, de 6 de novembro de 62, que inaugurou as sanções recomendadas contra a África do Sul em resposta à política governamental de apartheid. E se Israel é considerado hoje um regime de apartheid, é evidente que ele está colidindo com a resolução 1761. Israel ainda também desobedece a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 21 de dezembro de 65, a resolução 2006, que, além do mais, salienta que devem ser promovidos os direitos humanos sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião. Portanto, Israel desobedece à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Israel também desobedece à Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, que é a Resolução 3068, adotada pelas Nações Unidas em 30 de novembro de 73, tendo entrado em vigor em 18 de julho de 76, que definiu muito bem o apartheid como um crime de lesa humanidade. Israel ainda desobedece à Resolução 181 da ONU, de 29 de novembro de 47, que, ainda que injustamente, recomendou a partilha da Palestina, porém não nos limites territoriais atualmente, que Israel os expandiu primeiramente em 48 com o processo de limpeza étnica e de tomada de território, expandindo de 56,5% para 76% do território, e expulsando até 80% da população palestina desta porção tomada. Portanto, desrespeitou esta resolução. Destruiu a Palestina como unidade nacional e estatal. Além do mais, desrespeita a resolução 194, que talvez seja a mais importante resolução para a questão palestina. A resolução adotada em 11 de dezembro de 1948 para o retorno dos refugiados palestinos, bem como a compensação aos mesmos, o que representa na prática o reconhecimento das Nações Unidas de que houve um processo de limpeza étnica. E, finalmente, para não estendermos muito, em 11 de maio de 1949, a ONU finalmente, a pedido da Inglaterra, admitiu Israel como Estado-membro da ONU pela Resolução 273, porém, ineditamente, sob a cláusula condicionante de obedecer tanto à Resolução 181 da partilha, portanto, a Palestina deveria existir em, no mínimo, 42,9% do seu território histórico, bem como, expressamente, deveria Israel acatar a Resolução 194, 11 de dezembro de 1948, e diz a resolução expressamente, observando que, no julgamento do Conselho de Segurança, Israel é um Estado amante da paz e está apto a dispor e disposto a cumprir as obrigações contidas na Carta, nesse caso a Carta das Nações Unidas. Observando que o Conselho de Segurança recomendou à Assembleia Geral que admita Israel como membro das Nações Unidas, observando, além disso, a declaração do Estado de Israel de que aceita, sem reservas, as obrigações da Carta das Nações Unidas e se compromete a homenageá-los desde o dia em que se tornar membro das Nações Unidas, e relembrando suas resoluções de 29 de novembro de 1947 e 11 de dezembro de 1948. Portanto, as resoluções 181 da ONU e 194 da ONU, neste caso, a do retorno dos refugiados. Se Israel não cumpre sequer a cláusula condicionante de sua admissão como Estado-membro, é evidente que Israel não está legalmente na ONU. É o único Estado pleno direito e legal na ONU. Portanto, reafirmamos, enquanto Federação Árabe Palestina do Brasil, Israel fora da ONU já. Não é possível admitir que um Estado, um regime de apartheid, que descumpre todas as resoluções, inclusive as cláusulas condicionantes de sua admissão como Estado-membro das Nações Unidas, permaneça nas Nações Unidas. É um grave precedente. É um precedente que abre caminho e portas para a destruição do direito internacional. Entre a destruição do direito internacional e a permanência de Israel, é preciso que Israel saia e salvemos o direito internacional. Valeu, Alíde. Obrigado, companheiro. Toda a solidariedade, a resistência e a luta do povo palestino. E, gente, vamos escutar agora a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que fala para a gente sobre a proposta de emenda à Constituição 206, apresentada pelo bolsonarismo e relatada pelo Kim Kataguiri, que tenta autorizar a cobrança de mensalidades nas universidades públicas federais. Salve, salve, companheirada, salve, salve, ouvintes do podcast. Quem fala é Amanda Oliveira, sou diretora de Assistência Estudantil da União Nacional de Estudantes e falo aqui diretamente do Rio de Janeiro. Eu vim aqui dar um informe sobre essa pauta bomba, né, que surgiu ontem, com o apoio de Kim Kataguiri, com o apoio
massivo da base governista, né, e com um aval de Jair Messias Bolsonaro, que é o inimigo desde sempre da educação, né, da educação pública, das universidades, das escolas, enfim, dos estudantes como um todo. Bom, a PEC, ela tem como propósito, né, colocar aí a mensalidade nas universidades públicas, com uma falsa justificativa de que isso diminuiria, né, as desigualdades, e quem deveria pagar as universidades estaria pagando, né, que seriam aqueles que teriam renda. Mas a gente sabe muito bem que não vai ser assim que vai ser dado nas universidades, até porque a gente não confia, né, em nada de política que venha do MEC e também da base governista de Bolsonaro, que vem desde Temer mostrando que são inimigos da educação. O projeto de Bolsonaro de desmonte do neoliberalismo desenfreado, na verdade, é uma continuação muito mais perigosa da de Temer, que conseguiu articular a PEC do teto dos gastos, que é a PEC da morte, que congela por 20 anos, né, o investimento na saúde e na educação, deu uma abertura de crises absurdas dentro das universidades, com falta de orçamento, com sucateamento generalizado, e a gente sabe que o objetivo de Bolsonaro e de seus capatazes é destruir toda e qualquer possibilidade do futuro dos filhos da classe trabalhadora de estarem voltando a ocupar as universidades, que a gente sabe muito bem que hoje está sendo muito mais ocupada, né? Voltou a ser lugar e privilégio da burguesia nacional, que consegue aí fazer com que seu filho tenha tempo e a oportunidade de entrar nas universidades, enquanto o filho da classe trabalhadora se desdobra em empregos precarizados, em salários precarizados, na tentativa de colocar o pão na mesa de sua família, e aí também tentando entrar na universidade pública, que não está sendo fácil, gente. Mas aqui, além, né, de passar essa questão da PEC, a gente vem para dar também um informe do que foi a reunião extraordinária da executiva da UNE. Foi proposto pela mesa diretora, aí na figura da UJS, que é a União da Juventude Socialista do PCdoB, que dirige a UNE, inclusive com a presidência, um calendário institucional de ruas e de luta. Seriam feitas mobilizações nas universidades, desde as bases até os diretórios centrais de estudantes, até as UES também, que são as uniões estaduais dos estudantes de cada estado Brasil afora, mobilizações dentro e fora das universidades com os movimentos de educação a partir do dia 26 de maio até o dia 8 de junho, com atividades contínuas de formação, mais uma vez, como eu já disse, informando que vai ser puxada por DCEs, UES, entidades gerais de base, com a presença das direções da UNE. Dia 8 de junho foi colocada como a data de Ocupa as universidades, né? Uma ocupação simbólica, cultural e política também, com mobilizações locais, né? Dentro das universidades e em espaços públicos também, agitando debate, agitando eventos culturais que tragam essa denúncia, né, contra o perigo da PEC. Dia 14 de junho foi tirado como a data do Ocupa Brasília, o movimento que vai ser com caravanas mobilizadas, levando até Brasília pelas pautas, né, puxando aí as pautas educacionais e gerais mesmo, que são urgências dadas no governo Bolsonaro, né? E todos aí os desafios que estão sendo postos, levaremos a Brasília, não só as pautas de educação, mas todas as pautas que são urgentes para o povo brasileiro. E dia 26 de junho, como dia de mobilização nacional contra a PEC, né? Tendo um ato, na verdade, dia 9 de junho, um ato nacional, né? Aí com a perspectiva de massificarmos cada vez mais através das nossas entidades gerais de base, através de um diálogo com os movimentos sociais de educação, enfim, de um modo geral, está sendo proposto esse calendário para que a gente consiga massificar a luta dos estudantes e massificar a luta em defesa da educação desse país, da educação do presente e da educação do futuro, que é a nossa principal. Eu, como diretora de assistência estudantil, dentro da reunião, eu propus que fossem criados GTs com as entidades gerais de base para uma melhor comunicação, uma melhor democratização também da própria UNE com essas entidades e a organização dessas atividades e atos contra a PEC. E da própria UNE também, isso serviria, né, como aí uma ferramenta de democratização da entidade, que a gente ainda percebe que tem um enfraquecimento, na verdade, muito forte nas bases, né? Apesar da gente ter o objetivo de massificar, a gente sabe que, enfim, já é histórico da UNE uma falta de organização
e por muitas das vezes com ações que despolitizam muito mais do que politiza e aglutinam os jovens, os estudantes, de qual idade for, ao nosso redor. Inclusive, a gente tem, né, aí críticas que já apresentamos em outras edições do podcast, como a própria presidente da Uni se unindo, né, ao Kim Kataguiri, que foi um dos responsáveis pela PEC, lá atrás, com o objetivo de derrota ao Bolsonaro. Ora, a gente sabe muito bem quem são nossos inimigos e não podemos esquecer. Foram aqueles que apoiaram o golpe de Dilma, foram aqueles que apoiaram a prisão de Lula e foram aqueles que não vão permitir com que as universidades sejam democráticas, sejam acessíveis ao povo. Na verdade, o que está em jogo é a extinção dessas universidades públicas, a extinção de uma educação pública. Eles são inimigos da educação, já falaram isso, já falaram que os alvos, né, principais estão nas universidades, e a gente não vai deixar de pautar uma combatividade necessária, uma responsabilidade necessária para a Uni. Além disso, né, a gente propôs com que se tivesse materiais de formação política presente nas atividades, para que os estudantes, dirigentes estudantis tenham um acúmulo político suficiente para lidar com os desafios postos a partir de agora pela agenda bolsonarista. Reafirmei que Bolsonaro subirá o tom e não basta só termos uma Uni mobilizada na internet, com artistas na internet, mobilizando artistas na internet, mas juntamente com o trabalho operativo de massificação da nossa influência nas redes, estarmos presentes no cotidiano dos nossos estudantes, agitando e formando o máximo de estudantes possíveis para lutar contra os retrocessos desse governo. Afirmei mais uma vez que Bolsonaro subirá o tom. Logo, a Uni precisa responder à altura. Ele tem medo de uma eventual perda da presidência, está sinalizando isso e vai tentar aprovar, junto com os militares, todas as barbáries possíveis agora. Então, a gente tem que se preparar. É subir o tom da mesma forma que nossos inimigos tentam subir conosco. Precisamos estar combativos o suficientes, organizados o suficiente e responsáveis de nossos desafios daqui para frente. Será uma luta árdua, temos que convocar, sim, junto às redes, as ruas ao nosso favor, e a gente não vai parar de denunciar as atrocidades do governo Bolsonaro. Eu fico por aqui, qualquer informe, volto e trago para vocês o máximo de informações que a gente tiver. Tchau, tchau, gente. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. Não a PEC 206. E, gente, na semana passada aconteceu o congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E é o informe da companheira Gabriela Frison, que estava na direção da UBS, que a gente escuta a partir de agora. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Gabriela, sou diretora da UBS de Assistência Estudantil e tô aqui para contar para vocês do 44º CONUBS, Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de maio, em Brasília. Eu estava presente junto com a delegação da JAI. A gente estava com umas 10 pessoas orgânicas e em torno de 20 pessoas de franja. E dentro da nossa delegação tinha gente do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e do Piauí. Esse congresso passou uma mensagem muito forte de debate sobre as eleições. Os estudantes debateram as eleições em todos os momentos que havia espaço de fala, desde a plenária de abertura, passando pelas mesas de debate até a plenária final. E o clima de unidade em torno do Lula foi muito forte, de ver as juventudes mais improváveis se unindo para cantar Lula lá e para discutir um Brasil melhor para o futuro, um Brasil onde os estudantes e a juventude possam estar presentes, construindo políticas públicas, construindo direitos, e não apenas na reativa, como a gente vem se colocando até agora, né, lutando para impedir que o Bolsonaro e o neoliberalismo tire mais da gente. A gente está passando por esse momento aí de unidade em torno do Lula, numa esperança de que a juventude possa construir políticas, construir direitos, e não apenas impedir que seja retirado da gente. Isso foi muito bonito ao longo de todo o Congresso e muito forte. A concretização desse sentimento foi a plenária dos estudantes com Lula, onde nós da JAI tivemos espaço de fala na mesa, assim como todas as juventudes do PT e os partidos aliados. Nesse momento a gente usou o espaço de fala para levantar ainda mais esse sentimento de esperança, da vontade da juventude de levar a campanha do Lula de norte a sul do país, mas também de discutir criticamente o programa, trazendo os pontos que a articulação de esquerda
coloca como principais para que o programa do Lula de fato atenda ao povo, sobre o posicionamento político da JAI no Congresso. A gente não tinha escrito textos de tese específicos para o 44º CONUBS. Antes do evento começar, a gente tinha alguns textos de base, como a tese de movimento estudantil que a JAI apresentou no Congresso da Juventude do PT, e um texto de tese do Congresso da UBS que não ocorreu em 2019, que a gente tinha produzido há anos atrás e tinha guardado esse texto para usar agora no Congresso de 2022. E como a gente não tinha feito esses textos antes, a gente se esforçou muito para fazer eles ali durante o Congresso, mas não foi aceito porque a gente acabou entregando atrasado na inscrição de tese. Então, aconteceu que a gente discutiu com a UJS sobre a tese de conjuntura, que eles aceitaram incluir os nossos pontos, e a tese de educação, mas na tese de movimento estudantil a gente considerou que as nossas diferenças são irremediáveis, então nessa tese a gente não votou e nem defendeu, já que não foi aceita a inscrição de tese própria da JAI. Então a gente decidiu usar o tempo de defesa de chapa para expor a nossa visão política, marcar presença e falar sobre o que a gente pensa para o movimento estudantil, né? Já que a tese não teve espaço na plenária de tese. A plenária final do CONUBS foi a situação mais caótica impossível. A votação de chapas aconteceu no ginásio fechado, sem nenhuma circulação de ar, com 6.000 estudantes trancados ali dentro. A maioria de nós estava sem comer por conta das atividades da madrugada anterior, e de manhã tinha tido a plenária dos estudantes com Lula, então mesmo quem acordou cedo acabou ficando na atividade e não indo tomar café. E o almoço não foi servido naquele dia. Foi servido só depois que a plenária acabou, lá pelas 6 da tarde. Além de tudo, teve denúncias de comida vencida que deixou alguns com receio de comer. E foi, assim, muito pesado o ambiente da plenária final. O ar de Brasília já estava afetando a juventude ao longo de todo o evento. Os brigadistas já estavam se esforçando muito para dar conta de socorrer todo mundo que passava mal nas atividades anteriores. Mas na plenária final a situação saiu completamente do controle. Daí, para contribuir com os fatores que eu já falei aqui para vocês, a juventude do MPJ disparou 3 sinalizadores dentro do ginásio fechado. Então a fumaça foi infernal, atordoante, agravou a respiração de todo mundo. Um dos sinalizadores atingiu uma bandeira. Ali em cima eles estavam nas arquibancadas superiores, e nós da JAI, a gente estava logo embaixo deles, nas arquibancadas de baixo, à esquerda do palco. E teve um dos sinalizadores que atingiu uma bandeira ali em cima, chegou a ter um pequeno incêndio que na hora a gente não sabia se ia se alastrar ou não. Os estudantes estavam caindo pelos cantos dos corredores das arquibancadas, desmaiando, com crise de ansiedade, de pânico, com ataques epiléticos, alguns, desidratação, entre tantas outras questões que levou a maioria da juventude a passar mal ali naquela plenária. Então foi uma situação assim de muito pânico, assim. A gente ficou apavorado. Em nenhum momento a direção da UBS que sequer questionou pausar a atividade. Os brigadistas não conseguiam socorrer todo mundo, e inclusive tinha algumas bancadas que estavam segurando os jovens, mesmo passando mal, para se manter dentro do plenário, para evitar que perdesse o voto dos delegados, porque do momento que tu saía do ginásio para pegar ar ou para ir para o posto de socorro, tu não podia voltar para votar. Então, em nenhum momento a UJS pensou em pausar a atividade, em pausar para o almoço, ou mudar o formato para evitar a degradação física e de saúde dos estudantes. E aí, nesse cenário, a JAI e os estudantes do IFRN, que a gente estava em conjunto, alguns dos estudantes do IFRN toparam defender chapa junto com a JAI, a gente decidiu se retirar do plenário para proteger os estudantes, especialmente os menores de idade, que estavam ali com a gente. Então, na defesa de chapas, a gente expressou as nossas divergências com ambos os grandes blocos, criticamos o imperialismo da UJS, aproximação da majoritária da UJS com a conciliação de classes, além dessas falsas mobilizações de base que a UJS coloca a UBS para fazer, considerando o TikTok e Tuitaço como se fosse fazer movimento social.
e criticamos também a oposição de esquerda, que insiste em dizer que os programas sociais dos governos petistas são migalhas ao povo, sendo que a UP e o PCB são partidos que têm como maior experiência de gestão pública e assistência social organizar campanhas solidárias, que, é claro, são muito importantes, devem ser feitas, né? Mas não é isso que tira o povo da miséria. Então a gente fez uma crítica dura a isso também. Defendemos que o Alckmin não é nosso companheiro, né? Reforçando a posição da E interna no PT, de que, apesar do Alckmin, a gente dispuxa o plano de gestão do Lula para que seja cada vez mais à esquerda, que não haja espaço para a política que o Alckmin representa. E aproveitamos esse momento para expor alguns dos 13 pontos que a E defende para o plano de gestão do Lula e relacionar eles com as necessidades dos estudantes. Essa decisão pode acarretar na perda da cadeira da Jai na UBS, porque saindo do espaço os nossos 21 votos não foram colocados, a gente não pôde voltar. Ainda assim, a gente teve 6 votos que a gente não soube mapear, provavelmente de ouvintes da defesa de chapa, que decidiram nos apoiar ali na hora. A gente compreende, né, a perda drástica que pode ser não ter mais espaço na entidade, mas para manter essa ferramenta, a gente vai precisar colocar em risco a nossa juventude. A gente se retira da UBS com muito orgulho de não ter cedido ao que outras forças fizeram de manter dentro do ginásio os delegados passando mal para garantir o voto, de tentar roubar os crachás dos que estavam em vulnerabilidade, colocando o voto acima da saúde daqueles jovens. E, bom, não tem como ter certeza, né? Talvez a gente ainda tenha espaço na entidade, mesmo que muito menor, para poder continuar o trabalho de base secundarista. É muito difícil dizer, visto que a gente não tem acesso ao estatuto da UBS, mas se não for possível, a JAI secundarista não se arrepende da decisão. A gente agradece muito aos dirigentes da CNJAI, que com muita paciência nos orientaram e nos deram força para lançar uma chapa separada da majoritária, porque a gente chegou até a considerar fechar com a JS no início, por pura insegurança de defender chapas sozinhos, né? Mas a gente sai desse congresso ainda mais convictos da linha política da JAI, com ainda mais garra e força de vontade para fazer mudança no movimento estudantil. Nós convidamos os estudantes do Recife, do IFRN, para defender chapa com a gente, para compor uma chapa com a gente, a JAI e esses estudantes independentes que são próximos da JAI. E aí a gente propôs uma construção conjunta, apresentamos a nossa visão política para eles, incorporamos também ideias deles para apresentar ali na defesa de chapa. E os estudantes do IFRN, né, sofreram muitas questões ali dentro do Conubis que eles queriam um espaço para denunciar, e a gente achou propício também na defesa de chapas mencionar daqui por cima essas questões. Porque a galera do Recife chegou em Brasília e ficou alojado no Instituto Federal de Brasília. E depois foi esse mesmo espaço que a delegação da FENET, a Federação Nacional de Escolas Técnicas, ocupou. Essa entidade que é dirigida pela UP e o PCB. E a juventude da UP, chamada UJR, União da Juventude Rebelião, era a maioria no espaço. E eles assediaram moralmente das piores formas e tentaram intimidar a bancada do IFRN. Arrastaram as barracas deles durante a madrugada, pressionaram os estudantes para se filiar na UJR para poder usar o banheiro, num clima de agressividade muito forte, assim. Fizeram uma assembleia para insultar os estudantes do IFRN. E aí, nessa situação toda, eles saíram, né? Os estudantes do IFRN foram para o alojamento da Kizomba, ao final, onde eles também foram chantageados, pressionados a dar os crachás de delegados para Kizomba em troca de estadia no alojamento. Então, eles estavam, assim, muito revoltados com essa questão, muito revoltados com essa política suja das juventudes dentro do Congresso. E toparam, né? Alguns deles toparam fazer chapa com a gente e já usaram esse espaço para criticar, né, que postura que a juventude tem no movimento estudantil, sendo a gente, né, como todo mundo fala, o futuro do país, a gente no mínimo tinha que ter mais caráter dentro dos nossos próprios espaços de debate, como esse congresso da UBS. Valeu, Gabi. Obrigado, companheira. E pessoal, nós terminamos a edição de hoje aqui do podcast fazendo um registro e um alerta a todos os companheiros e companheiras, que é da escalada de violência das forças policiais aqui no Brasil, em diversos estados. Não é uma exceção.
tem se confirmado quase que como regra. Em cada edição aqui do podcast, a gente fazer o registro da violência contra companheiros, contra companheiras. Mas no dia de hoje a gente destaca a barbaridade cometida pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal que assassinaram numa câmara de gás o Genivaldo, no estado de Sergipe, nesta semana. Todo mundo deve ter visto as imagens da barbaridade, da crueldade que foi cometida contra um trabalhador negro que tem questões de saúde mental e foi barbaramente assassinado, enquanto as pessoas filmavam e simplesmente não conseguiam reagir. Filmar é muito importante, ajuda a identificar os autores dos crimes e contribui para que eles não fiquem impunes. Mas, gente, não basta. Numa situação como aquela, era importante que houvesse reação. Ele morreu, ele foi assassinado. E se não há reação, isso pode simplesmente se tornar cotidiano, pode se naturalizar. A gente não pode permitir que isso aconteça. A violência dos bolsonaristas é crescente. Eles buscam não só amedrontar, mas a forma como eles agem incentiva esse tipo de comportamento, em particular nas forças policiais. As pessoas simplesmente acham que podem mesmo colocar um ser humano dentro de uma viatura policial, colocar uma bomba de gás e matá-lo à luz do dia, enquanto todo mundo assiste. Isso não pode acontecer. Isso é bárbaro, é criminoso, é inaceitável. Por essa razão, na próxima edição aqui do podcast, nós vamos voltar a esse assunto para falar especificamente do assunto da violência policial, de como o bolsonarismo incentiva esse tipo de ação e da importância da gente estar organizado, inclusive para reagir. Genivaldo, presente.